Bom dia a todos. Meu nome é Edmilson Marcelo Afonso, conhecido como vereador Zaca. Atualmente ocupo a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos vereadores Clemilda Pereira, que é a nossa vice-presidente, o Valdeci de Jesus de Oliveira, que é o nosso secretário, João Pereira da Silva também, que é vereador aqui. Agradeço a presença de todos os participantes, servidores municipais e todas as autoridades presentes. Queria agradecer desde já a presença do Marcos Moreno, que é da Comissão Administrativa, a doutora Isabel Cristina Araújo, de Indústria e Comércio, o ex-vereador Luiz Alves de Campos, sempre vereador aqui da casa, vereador Edivaldo, que está aqui presente, vereador Valdeci de Jesus, aqui se faz presente também, que faz parte da comissão. Queria agradecer a presença de todos para mais essa audiência pública. Hoje serão apresentados relatórios resumidos da execução orçamentária do segundo bimestre de 2013 da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2013. A presente audiência pública decorre da imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga os poderes públicos nas três esferas, municipal, estadual e federal, a prestar conta da gestão orçamentária e fiscal. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e que Deus ilumine e nos proteja todos os dias. Declaro aberta a audiência neste momento. Gostaria de chamar, desde já, o secretário de Finanças, o senhor Geraldo Estevam, para que faça início dos trabalhos, e logo em seguida, para fazer o encerramento, a condução dos trabalhos. Também já convoco desde já o vereador Valdeci de Jesus, para que ele possa estar conduzindo os trabalhos e presidindo, haja visto que teria um trabalho externo. Então, a partir de agora, ele passa a conduzir os trabalhos também da presente audiência. Bom dia a todos. Muito obrigado ao presidente dessa comissão, da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, o vereador Zaca, ao vereador Valdeci aqui presente, que faz parte também dessa comissão, o Edivaldo, vereador dessa casa também. É um momento para nós bastante importante. É importante porque a Câmara atua como um agente externo de fiscalização do Poder Executivo nessa questão das finanças. E também, passado quatro meses, o quadrimestre, para nós também é um motivo de orgulho, eu digo assim, por parte do Executivo, e principalmente por parte da nossa Secretaria de Finanças, e mais particularmente, eu diria, de dois departamentos, que é o Departamento de Planejamento Orçamentário, aqui representado pela Lília, o Departamento de Finanças, representado pelo Vladir e outros que estão aqui. É um momento também de coração, porque na nossa vida, mesmo no cotidiano nosso, quando a gente vai fazendo algumas despesas, contabiliza aquilo que a gente entrou em casa e vê as despesas, depois lá embaixo a gente passa um risquinho, faz o somatório e isso fecha de acordo com a expectativa, com aquilo que eu tenho, a gente fica contente. Então, nós estamos aqui também num ato assim, de alegria também, porque as nossas contas estão conforme aquilo que manda a lei, conforme se regulamenta a lei, né? E tem fechado, vamos dizer assim, os balanços têm batido. E isso é importante para nós. Não temos assim, Hortolândia, nesse sentido, é privilegiada, tem um bom orçamento, mas não basta ter um bom orçamento. É preciso ter uma gestão fiscal eficiente, e por isso nós estamos apresentando aqui hoje, né, a gestão fiscal do quadrimestre, e tem também uma execução orçamentária eficiente. Nós estamos apresentando hoje a execução orçamentária até o segundo bimestre. Por esses motivos todos, gostaríamos de agradecer a todos que estão aqui presentes, da Prefeitura, da Câmara Municipal e também da representante da sociedade civil, e para nós é um momento bastante importante. Passo, então, encaminho ao meu técnico, passo, então, a palavra ao senhor Vladir para iniciar a exposição, da execução orçamentária e da gestão fiscal até desses primeiros 4 meses. Muito obrigado a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Para quem já assistiu às apresentações anteriores, hão de verificar que os demonstrativos são idênticos. Nesse primeiro quadrimestre, ele está um pouco mais resumido, porque
tudo aquilo que temos que apresentar no final do bimestre, no final do exercício, que são as metas físicas, em cumprimento às metas financeiras, que são feitas quadrimestralmente, elas não serão apresentadas nesse primeiro momento. Então, nós vamos fazer a apresentação das metas financeiras e verificar com vocês vão ter a noção de como está o andamento da Prefeitura, como está a saúde da Prefeitura de Hortolândia. Em termos genéricos, eu posso dizer que ela é salutar, né? A exemplo de outras vezes que aqui estive, e demonstramos, e ficou comprovado com o encerramento do exercício 2012, na então gestão do seu Ângelo, nós verificamos em fevereiro, quando aqui estivemos, que o exercício 2012 foi fechado dentro do maior formalismo e dentro do cumprimento de todas as exigências contidas, não só na Lei 4.320, lá de 1964, como também a sua companheira, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tão profalada nesse nosso meio. Então, vimos lá que fechamos um exercício de 2012 com sobras, fechamos de acordo com a legislação. Não é diferente nessa atual administração, que tem levado a rédea curta no que significa na execução orçamentária. Né? Por quê? Porque um deslize aí, ele, de plano, ele já deixa a administração pública com improbidade. Então, essa ideia, essa firmeza, vai fazer com que, nesse primeiro quadrimestre, as contas, vocês vão verificar que estão equivalentes e também com projeções para o futuro, até 31 de dezembro, quando, então, estivermos aqui novamente, vocês vão comprovar a exatidão dessas exigências. Bem, iniciando, então, a exemplo das apresentações anteriores, a gente tem um primeiro quadro aí, que seria o orçamento da Prefeitura em função daquilo que ela já arrecadou. O nosso orçamento para 2013, aprovado por essa Câmara, foi de 680 milhões, teve um crescimento em relação ao orçamento do exercício de 2012, em torno de 8,8%, né? Praticamente teve um crescimento inflacionário e mais um pouco. A exemplo dos exercícios passados, a gente retira desse valor da receita prevista tudo aquilo que está previsto de empréstimos ou de transferências feitas pelo governo estadual ou federal, que ainda não se concretizaram. Então, na realidade, o orçamento nosso de 680, num primeiro plano, tirando esses 132 milhões de receitas de terceiros que ainda não adentraram aos cofres públicos, nós teríamos uma receita prevista líquida de 547 milhões 125 mil, o que representa, em relação ao orçamento passado, 17,31%. Comparando-se a previsão de receita com aquilo que se arrecadou até 30 de abril, nós arrecadamos 36,97% da previsão líquida, de 547. Por aí já dá para se notar que a administração está cumprindo a meta de arrecadação, né? Nós teríamos que estar, nesse primeiro quadrimestre, com 34% de arrecadação. Nós já temos aí uma pequena elevação para 36%, 37%. Isso significa que a previsão orçamentária feita lá em setembro e remetida à Câmara, ela foi feita em dados sólidos, não foi maquiado, não foi custo-valor superfaturado de uma determinada receita, se pôs aquilo que realmente a Prefeitura tem condições de arrecadar. E a prova disso nós já temos nesse primeiro quadrimestre. A meta financeira de receita está sendo atingida, estamos cumprindo a legislação. Isso falando do orçamento como um todo. Desdobrando ali o orçamento só da Prefeitura, aqueles
547 milhões cairia para 492 milhões 995 mil reais. Desse montante, então, a receita arrecadada também foi 38,78% acima da expectativa dos 34%. Então, não só o Instituto como a Prefeitura, que seria o orçamento do município, mas só o da Prefeitura, ele também já tem a meta já está sendo atingida nesse primeiro quadrimestre. O Instituto, por sua vez, já arrecadou cerca de 20%. Ele está aquém da sua previsão. Isso em função de que as aplicações financeiras não têm sido coerente com a previsão feita. Isso nada interfere na execução orçamentária deles, porque a receita deles praticamente, a despesa deles praticamente é bem abaixo disso, e vocês verão à frente. Aqui, então, em função daqueles 200 e poucos milhões que arrecadamos como um todo, a gente tem demonstrado aqui, como das outras, as principais fontes de receita que a Prefeitura tem. Evidente que o ICMS vem sendo o carro forte, né, com 29,47%. Em segundo lugar, nós temos de receita própria o ISS, que também é bem forte, com... Eu não consigo enxergar direito lá. Está meio opaco. Só um minutinho, por favor. A vista já não está ajudando. O ISS com 18,86%. O Fundeb também tem uma arrecadação significativa, em torno de 12%, 12,5%. Então, em resumo, essas seriam as nossas principais fontes de arrecadação, né? O ICMS, o Fundo de Participação, o ISS, o ITBI, o IPVA também é uma fonte forte de arrecadação que vem crescendo anualmente. Esse quadro, então, mostra como que fica a despesa. Então, o mesmo valor da receita, os mesmos 680 milhões, nós acrescentamos já no orçamento desse ano. Oi, Nanissa, bom dia. Nós acrescentamos já no orçamento de 2013 a sobra de recursos do exercício passado. Quando eu estive aqui em fevereiro, eu havia comentado dessa sobra de recurso financeiro advindo quando se encerrou o exercício de 2012. Essa sobra, não só de recursos do Tesouro, mas recursos federal ou estadual, já colocamos através de créditos adicionais, muitos deles enviados a esta casa para aprovação, já acrescentamos lá 29 milhões. O mesmo valor de receita que estava contingenciado lá em cima, que não previsto ainda de arrecadação, contingenciamos as despesas em 132 milhões também. Por quê? Não se arrecadou, não posso gastar. Então, esse dinheiro, esse recurso, esse recurso, fica bloqueado lá no planejamento. Só vai ser gasto quando efetivamente essas receitas adentrarem aos cofres públicos. Essa é a maneira razoável e correta de se trabalhar, porque se se autoriza despesa em função de uma receita que ainda não se vislumbra, eu vou ter déficit lá para baixo. Então, a ideia é essa. Eu prevejo uma arrecadação, por exemplo, de um determinado convênio. Esse dinheiro ainda não entrou, mas eu já previ ele como receita e como despesa. Enquanto esse convênio não se concretiza, eu vou contingenciar essa despesa para que o município não estoure. Ok? Feito isso, então, a despesa autorizada líquida já está em 576 milhões. Já comprometemos, desses 576 milhões, já comprometemos 269 milhões, o que seja, nós já executamos 40,60, só um minutinho, por favor.
Está meio escuro para a gente ver lá. Nós já executamos 50% do orçamento nesse primeiro quadrimestre. Aqui vale também uma ressalva do porquê 50%. Nós estamos apenas em 4 meses. Se fosse 6 meses... Bom dia, professor Leandro, tudo bem? Tudo bem? A gente, então, teríamos aí o mês de junho para dizer 50% da despesa. Ocorre que os contratos firmados para o exercício, eles têm o seu empenhamento, ou seja, a sua despesa já processada, quando do início dele. Então, contratos, por exemplo, que vão até dezembro, a despesa já está empenhada dentro daqueles 50% ali. Não que ele vai ser pago agora, é necessário, mas pelo regime de competência, eu tenho que evidenciar essa despesa na origem, e na origem é o empenho dela. Então, na prática, esse 50% tem aí dentro vários contratos que a administração tem, de coleta de lixo, de terceirizações, enfim, vários outros contratos, que já estão totalmente comprometidos orçamentariamente. Financeiramente, à medida que vai ocorrendo os meses. Ok? O Instituto de Previdência, por sua vez, também tem o mesmo procedimento. Com referência à despesa fixada, com a despesa liquidada, é o quadrinho de baixo, a receita arrecadada líquida foi 191 milhões. E eu já liquidei de despesa 140 milhões, vejam aí, diferente dos 284 que eu realizei lá em cima de despesa. Então, se por um lado eu tive déficit de execução em função da despesa empenhada, que nada compromete as finanças, a despesa liquidada, ou seja, aquela realmente já efetivada, concretizada e deve, soma 140, e eu tenho ali um superávit, então, de 50 milhões de reais, que eu ainda tenho despesa para pagar, mas não foi totalmente comprometida ou efetivada a despesa. Então, dá para se notar aí que a saúde da prefeitura, na execução orçamentária, está equilibrada, cujos recursos que estão em conta vão suprir os empenhos que aí estão e com outras receitas que virão até o final do exercício. O Instituto de Previdência, por sua vez, também não tem déficit, porque ele arrecada muito mais daquilo que empenha ou do que gasta. Esse quadro demonstra como que fica a despesa a pagar a curto prazo da prefeitura. Então, nós vemos aí que eu separei 2 telinhas aí, um resto a pagar o não processado, que é aquilo que está só empenhado, e o resto a pagar processado, que é aquilo que realmente já está efetivado para pagar. Vocês vão ver que, pelo não processado, o meu lastro financeiro fica negativo em 12 milhões, por causa da questão. É o empenho, ele não tem obrigação de pagamento, não gerou ainda uma obrigação de pagamento. Quando ele gerar, ele vai se transformar num empenho processado ou liquidado. E aí, então, a minha situação é de superávit, de 116 milhões. Cabe também uma ressalva, está sobrando 116 milhões na prefeitura? Não é assim. Porque este quadro fecha-se a prefeitura e todos os seus órgãos, e todos os seus recursos, sejam eles já advindos do governo federal ou estadual. Mas hoje, aliás, em 30 de abril, existia essa disponibilidade de 116 milhões, porque eu só tinha 4 milhões de reais a pagar processado. Né? Essa continha varia diariamente, mas ela não foge à regra de lastro financeiro. Não chega em déficit nunca em função da execução orçamentária, que ela é acompanhada para e passo. O Instituto de Previdência, por sua vez, também não tem, ele tem um dinheiro, um bom estoque de disponível lá, e tem que ser, porque ele vai custear futuras aposentadorias. Né? Então, em 30 de abril, o Instituto tinha um lastro de 214 milhões.
Outro demonstrativo que a gente costuma fazer é com referência às contribuições sociais. É sabido que o tribunal fiscaliza esse tipo de essas contribuições, em não estando formalmente em ordem, ele recomenda a não aprovação das contas. Alguns motivos que ele recomenda a não aprovação das contas: despesa na educação, na saúde, déficit público e recolhimento previdenciário. Vocês vão de notar ali que o INSS existe recolhimento, não existe parcelamento, existia, já foi totalmente pago, e as parcelas do mês estão recolhidas. O Instituto de Previdência tem um parcelamento antigo, que se paga uma média de R$100 e poucos mil por mês, está em dia não só aquele pagamento, como também as contribuições do mês. Aqui é o seguinte: sem não havendo esse pagamento, o governo federal não expede o CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária, que tem que ser emitido pelo regime próprio. E aí você não consegue financiamento, você não consegue convênio, enfim, e outros. O PASEP, por sua vez, também não tem mais parcelamento, foi quitado e as contribuições do mês estão em dia. Aqui, os limites da gestão fiscal, aquilo que a lei exige de mínimo de obrigações a serem cumpridas. A base para que se meça isso, a base é sempre a receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? É toda a receita de natureza corrente, ou seja, aquela que não é para investimentos, tá? Se eu tenho um recurso de transferências de capital, esse dinheiro não entra nesse cômputo. Eu vou gastar numa despesa de capital. Eu vou fazer um empréstimo, no caso da ponte estaiada, tá? Esse dinheiro não entra na receita corrente líquida, porque ele é uma receita de capital, para ser gasto numa despesa de capital, num investimento. É a lei do ouro que se chama. Então, a minha receita corrente líquida do período, ou seja, nós estamos fechando 30 de abril, então ela pega os 11 meses anteriores e o mês que está sendo medido. Então ela vai de maio de 2012 a abril de 2013. Nesse período, a nossa receita corrente líquida chegou em R$ 502.092.876. É em cima desse valor que é medido os gastos com o pessoal, os limites de endividamento, enfim. Então, a despesa com o pessoal ali, ela atingiu 201.501.000 no período de maio de 2012 a abril de 2013. Isso representou 40,13% da nossa receita corrente líquida. O limite prudencial é 51,30% e o limite total é 54%. Em ambas as situações, nós estamos dentro, porque estamos gastando da nossa receita corrente líquida 40,13%. Esse percentual ele pode subir, abaixar, um pouco para cima, um pouco abaixo, em função do mês da receita que sai lá atrás. Se for um mês muito alto de receita que saiu, vamos supor que o mês que vem, vamos medir maio. Para medir maio, estou tirando maio agora e estou entrando junho, entrando maio desse ano. Se junho do ano passado for menor do que maio que está entrando, ou maior, então esse fator, esse percentual pode subir um pouquinho, descer um pouquinho. E pode subir também em função de reajustes, aumentos, etc. Despesas com inativos, praticamente é muito pouco, né? A prefeitura é jovem, o quadro de funcionários inativos representa só 2,01% da receita corrente líquida. A dívida consolidada que nós temos em 30 de abril é 555 milhões e representa 11,15%. Eu posso endividar 120%. Nós estamos com 11 só. Evidente que esse 120 ele esbarra em outros limites depois, como
amortização, garantias, etc. Operações de crédito. Entrou esse ano da Ponte Estaiada R$ 8.782.000, uma parcela que veio em abril. Ela representou 1,75% da receita corrente líquida e estou dentro do limite de 10%. Concessão de garantia. Nós temos 53 milhões de reais dado em garantia para financiamentos. Um deles é 22 milhões de dólares da Ponte Estaiada, está em garantia aí, 40 e poucos milhões de reais. Isso está representando 10,57% e o limite é 22% no exercício. Antecipação da receita, não se fala mais nisso, não se empresta mais esse dinheiro podre, muito embora quem quiser se endividar, é só entrar nele. Tem 7% para gastar da receita corrente líquida. Não se aconselha. E, para concluir, são mais 2 anexos. O resultado nominal. O que diz esse quadro? O resultado nominal, ele representa a evolução da dívida fiscal líquida, confrontando-se com a dívida, com a disponibilidade do município. Não, minto. Desculpe, gente, esse quadro é do ensino. Desculpe, eu me adiantei. Ensino 2013. Tem ali uma comparação com 2012, que parece coincidência, foi apenas, o que deu ali é mera coincidência, né? O mesmo período do ano passado deu 27,73. O mesmo período agora, em 2013, deu 27,72. Ou seja, nós já comprometemos o orçamento da educação em função da receita corrente líquida, que é em cima dela que se mede, desculpem, é em cima das receitas de impostos e delas resultantes, né, Marcos? Você já olhou torto para mim, né? Fez assim, né? Tá certo. É sinal que está prestando atenção, né, Marcos? Então, o ensino, todo mundo sabe que 25% da receita de impostos vão para a educação. 20% já é retido na fonte e vai para o Fundeb. Isso já é gasto indireto. Daquelas receitas do FPM, do ICM, do IPI, do IPVA, 20% dele já glosa e vai para esse fundo. Depois volta, ele retorna em forma de fundo. Quando ele retorna, tem que gastar 100% dele. Mas os 20% que ele já reteve, já é considerado como gasto meu da educação. Então, se vocês verificarem ela, retenção ao Fundeb, item 725, vocês vão ver lá que 17.913.000 eu já estou considerando como gasto indireto na educação, porque isso já foi mandado para lá. Ah, mas voltou 20 de Fundeb. Esses 20 eu tenho que gastar 100% deles na educação e não entra nesse limite de 25, entenderam? Não entra aqui. Então, esse número entre 27 e 72 é acima daquilo que o município costuma gastar, em torno de 25,9, 26,1. O ano passado foi 25,9, gasto, efetivamente gasto. Ele está nesse patamar por hora, por quê? Alguns contratos da área de educação também já estão processados, entenderam? Eles já estão empenhados, não estão pagos ainda, vão ser pagos até dezembro. Então, dá esse valor de 27% aí, que no fritar dos ovos lá na frente, de acordo com o planejamento, ele deve chegar nos seus 26%, porque é bom deixar sempre 1% a mais, que é um dinheirinho razoável, dá uns 3,5 milhões a 4, esse 1%, que é justamente porque na análise que o tribunal faz, se alguma coisa que ele examinar e não concordar com aquele gasto, ele vai glosar. Aí o município compete a fazer a defesa. Se porventura aceita, tudo bem. Se não aceita, glosou. Se eu trabalhar com 25,1, 25,2, primeira glosa que tiver, que não tiver defesa, o município deixou de aplicar os 25. Então, a ideia é sempre você deixar um plus, não só na saúde, como na educação, está vendo, doutor Zanardi? Desculpe. Na educação, como na saúde, que é justamente para, quando dá auditoria, você ter uma margem aí
segurança. Este quadro é da saúde. Mesmo raciocínio, as receitas de impostos, só que aqui não tem glosa. Não retém para um fundo e manda para o fundo, né? Retém para um fundo. Aqui é 15% dos impostos. No mínimo, tem que ser os mesmos impostos que servem de base para a educação, servem para a saúde. Então, dos 153 milhões lá, de receitas, já o quadro da saúde, ela exige o fechamento pela despesa liquidada, não a despesa empenhada. Eu já empenhei, por exemplo, lá estou com a despesa liquidada em... Espera só um minutinho. Acho que não está lá, mas deu 26.888.000. 26 milhões, depois de deduzidas as receitas do SUS, deduzidas as aplicações financeiras da saúde, já foram liquidadas 26.888.000. Isso representa 17,54% até 30 de abril, gastos liquidados, efetivamente comprometidos já, pagos da saúde. Infelizmente cortou ali embaixo, não está nem na outra tela que eu já olhei, desculpe a falha aí. Mas em função disso, reafirmo que as receitas de impostos somaram 153 milhões, as despesas liquidadas foram 33 milhões, deduzidos os repasses do SUS, ela caiu para 26.888, o que representa 17,54% dos gastos. Isso representa 2 pontos percentual acima dos 15%. Esse mesmo percentual, em 31 de dezembro, deve chegar aos 27, 26 por aí. É a meta que se tem atingido nos exercícios anteriores e não deve ser diferente no corrente exercício. Certo, doutor Zanardi? Esse é um primeiro momento. Bom, agora, então, o resultado nominal, ele demonstra tudo aquilo que eu tenho a pagar e de dívida consolidada em função do dinheiro que eu tenho. Vocês vão ver ali que a dívida fiscal líquida do exercício passado, ele sempre compara assim, o exercício anterior com o fato presente, o exercício anterior com o fato presente. Então, o exercício anterior fechou com menos 278.935.000, o resultado nominal. Quando ele é negativo, significa o quê? Que o meu disponível é bem maior do que aquilo que eu tenho de dívida. Então, eu tenho sobra aí, né? Essa sobra, no primeiro quadrimestre, foi para 303 milhões, em função da dívida que eu tinha, o resto a pagar que eu tinha, processado, e o resultado nominal do período, então, é 24 milhões. Ou seja, me sobraram mais 24 milhões de recursos, deduzido todas as minhas dívidas. Ok? Esse quadro deixa um pouco de... Ele é feito com base em toda a disponibilidade do município, né? Não é só da prefeitura. Ele fecha como um todo. E, por último, o resultado primário. O resultado primário, ele mede quanto você disponibilizou de recursos para pagar a sua dívida. E diz, você pagou aquilo que você se comprometeu? Ou você continua devendo mais do que você tinha? Então, dá para se observar ali que as receitas fiscais, menos as receitas de juros, só computado aquelas receitas que não são de juros, as receitas fiscais foram 186 milhões, as operações de crédito deduzidas das receitas de capital, porque operações de crédito é receita financeira. Esse quadro, em resumo, ele fecha assim, receita não financeira com despesa não financeira, certo? Exclui juros de aplicação, porque não entra para pagamento de
de amortização e nem de juros. Então, esse fato mostra um resultado positivo de 50.278.000. Ou seja, nós não só pagamos o que devíamos, como também poderíamos ter aumentado a nossa despesa com amortização e com juros, que tinha lastro para isso, de 50 milhões. Ok? Isso é o que mede o resultado primário. Bem, finalizando então, eu abro para algumas perguntas, se porventura houverem. Pois não, Dubelim? Sabemos que é obrigatório o gasto de 25% na saúde e na educação. 15% na saúde. Na educação, em cada, né? Isso, 25 e 15. E o Tribunal de Contas dá uma tolerância para menos ou não? Não. É 25 mesmo? No mínimo. 24,99 eu já vi pareceres contrários. Quando a prefeitura gasta mais... Infelizmente não acumula para o exercício seguinte. Não acumula, tem que ser... Esse plus não pode. Exercício. Eu gastei 26 em 2012. Vou gastar 24 agora. Não. Gastou 26, ótimo. Aplicou mais na educação, beleza, assim tem que ser. De 2013, o mesmo percentual, 25 no mínimo. A saúde é a mesma coisa. Quando você gasta mais, não vai prejudicar outra secretaria com esse dinheiro que foi gasto a mais na saúde ou na educação? Não... Depende do planejamento que você faz, né, Dobelim? Se você planejou dessa forma, você atendeu todas as demais secretarias e deu um ênfase maior para a educação, para a saúde, que hoje em dia é mais do que prioritário, né? Em qualquer administração, não é só aqui. Não, claro. Eu não tenho um limite. Tem um bem-estar social, eu não tem tenho inclusão social, outra secretaria, que poderá faltar o dinheiro lá. Eu não tenho limite para gastar com outras áreas. O que eu tenho de limite com as outras áreas são as metas. Na segurança, na habitação, enfim, planejamento. Todas as outras áreas eu tenho uma meta a cumprir. Se eu atendi, certo? Não preciso gastar 30% lá. Se com 15 ou 10 eu resolvi o problema. Agora, esses outros que estou lhe falando são limites constitucionais. Esse eu não posso fugir. Ou eu gasto, ou eu comprometo a idoneidade das minhas contas. Obrigado. Nada. Alguém mais? Pois não, senhor. Apareceu. É que está meio claro. Está aparecendo. O senhor quer saber quanto que foi? Positivo. Até abril. Ensino foi 134 mil, que eu já glosa 100%, e a saúde foi... desculpe, foi uma falha aqui. Foi uma falha. No quadro não apareceu. Tanto é que ela teria que deduzir do gasto dos repasses. Foi falha minha aí. Mas existe um valor, sim. Tá? Okay. Deve ser em torno disso aí também, 100 e poucos mil. Até abril. Eu poderia fazer uma fala, assim, mais ou menos... Pode, tá? A audiência é para isso. É o seguinte, ontem você tem razão quando você diz, bom, a saúde, pela lei, deveria gastar 15% e ela gasta 26%, 27%, né? O ideal é que gastasse os 15% e suprisse todas as necessidades, né? Mas, infelizmente, não é assim que ocorre, e nós temos na minha opinião, uma falha de modelo de saúde no Brasil. Ontem nós apresentamos pela segunda vez o projeto Viva Mais, que agora é um programa de governo, no Ministério da Saúde, e eu queria dizer para vocês que eles ficaram encantados e até aventaram a possibilidade de ele virar um programa nacional. Por quê? Porque o Viva Mais, ele tem esse viés da educação e da promoção da saúde. O modelo de hoje, ele só foca a doença, o médico, o remédio, etc. E isso é mais ou menos como o cachorro correr atrás do rabo. E o rabo é cotó, não vai pegar. Não há dinheiro no mundo que dê. No Brasil, em Hortolândia, na RMC, no Brasil, no mundo, o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, não consegue bancar a sua saúde pública. E a nossa proposta, que é o nosso programa de saúde de Hortolândia, ele tem esse viés, esse outro braço de trabalhar a educação, ou seja, a saúde da população, promover a saúde da população e não apenas o foco na doença. Acho que há uma luz de esperança, quem sabe um dia a gente vire um modelo de saúde e gastando apenas, quem sabe, 15%, 20%.
sobra? É sobra da secretaria ou ela tem um caixa que ela pode aplicar, não prejudicando o bom andamento dela? É isso? Não tem sobra. Vou tentar explicar para ele o que ele está... Essa aplicação financeira é o seguinte: por exigência legal, o dinheiro da saúde vai numa conta da saúde, o dinheiro da educação vai na conta da educação. Eu tenho que colocar todo mês lá na conta da saúde, no mínimo 15% daquelas receitas de impostos. Deu lá 10 milhões no mês. Só que naquele mês ele não gastou ainda os 10 milhões, aquele dinheiro ele não fica parado na conta bancária, ele fica aplicado. É preciso pagar uma conta, resgata e reaplica. Então, essa aplicação é automática, não é que está sobrando dinheiro. Ela está lá por uma determinação, e quando eu não estiver gastando ela, eu tenho que fazer um bom juízo dela. Eu tenho que aplicá-la para que ela não fique tendo perda, a inflação comendo ela. Não que seria uma sobra. Ela vai ser utilizada durante o ano, mas enquanto não se utilizar, não só esse dinheiro, como da saúde e de outras fontes, nenhum deles fica parado, né? Todos eles ficam aplicados em contas específicas. No caso da saúde é dela, não posso mexer no dinheiro dela. No caso da educação é dela. Então, se as receitas de impostos me deram que eu tinha que gastar 100 mil, e gastei, e tive 1 milhão, por exemplo, de aplicação financeira, eu tenho que gastar 101 mil, porque esse 1 não é 25% dele, é 100%. A aplicação financeira significa que eu tenho que aplicar 100% dele. Então, se eu arrecadei 100 milhões de impostos, tenho que gastar 25 milhões da educação, mas tive 1 milhão de aplicação financeira, então eu tenho que gastar 26 milhões na educação, porque esse 1 não entra nos 25, ele deduz de toda a minha despesa efetivada. Ok? Respondeu? Tá bom. Mais alguém? Pois não, mano. Essa pergunta é interessante, né? Porque o do Belém fez, é importante para a população saber. O recurso da prefeitura diariamente, tudo aquilo que entra na conta de impostos arrecadados, de repasse do governo, nós não deixamos nenhum centavo parado na conta. Todo dia é aplicado integralmente alguma aplicação financeira. Precisa pagar a conta, a gente retira, faz aquele resgate, paga a conta, depois se entra mais naquele dia, a gente pega e aplica, não fica um centavo perdido. Isso mostra assim também uma preocupação, que é essa que o Vladir falou, da gestão fiscal. Faz parte então da gente ser bastante acurado com isso, para não deixar o dinheiro desvalorizar ou perder. Então a gente tem bastante esse cuidado, como se fosse uma administração de uma família mesmo, né? A gente procura também, a primeira pergunta que o senhor, a primeira colocação do senhor foi feliz também, a gente procura, como uma família tem o seu orçamento, ela recebe determinado valor, e nós procuramos assim gastar à risca tudo aquilo que está planejado, nada fora do planejado. Uma coisinha às vezes sai aqui, então a gente compensa do outro jeito, e assim vai levando, para chegar no fim do ano, está tudo fechadinho, aquilo que foi planejado no gasto dessa grande família, que é a família de Hortolândia, né, e fazer fechar a conta, o que foi recebido, e o que foi, né, aquilo que a gente recebeu e aquilo que a gente pagou. Só complementando, é o seguinte, eu até acho que se o município não agir da forma que ele está falando, como o Estevão falou, ele está sendo improbo, porque o prefeito responde por improbidade, ele está renunciando de uma receita. Aí renúncia de receita hoje é crime. Renúncia é crime. Se ele não aplicar, quem vai ganhar o dinheiro? A instituição financeira, que o dinheiro está lá com ela. Ela vai aplicar e vai ficar no bolso do banco. Então, é uma renúncia, isso ele diz, é uma renúncia de receita, acima de tudo. Então, tudo que tiver ainda disponível, que ainda não foi utilizado, o Estevão está coberto de razão. A aplicação tem que ser feita. Vladir, é por isso que no final do ano sobra, como aconteceu do ano passado para esse ano, sobrou uma receita, dinheiro. Pode ser essas aplicações que não sabe quanto que vai gerar isso. Ajudaram também. Se comparado a aplicação do ano passado, no primeiro quadrimestre do ano passado, com a desse ano, desculpe, o que eu fiz aí?
Não consigo. Eu vejo aqui. Agora acho que eu vou conseguir ver. Não, estou falando só desse primeiro. Olha lá. Olha lá. Aplicação financeira à prefeitura. Do ano passado, até abril, foram 3.190.000. Hoje nós estamos com 2.404.000. Veja, ele é flutuante. Dependendo da taxa de juro, né? Quanto você pegou, quanto você tem disponível para aplicar. Mas seja quanto for, do Belim, esse dinheiro não pode ficar parado. Olha, seriam 2 milhões em 4 meses, seriam 2,5 milhões praticamente de dinheiro que a prefeitura ia jogar fora. Concorda? Então, ele está previsto no orçamento, está previsto como receita, tem um valor lá previsto de arrecadar, e vai se arrecadando. Pode ser que dê mais, pode ser que seja um pouco menos, mas em cima dele já tem gastos futuros previstos. Ele não está lá, não é sobra, não. Ele está previsto no orçamento de receita, compõe os 680 milhões de receita e compõe os 680 milhões de despesa. Agora, o que você falou, essa sobra, é coisa que não se executou. Não deu tempo de executar na sua totalidade o orçamento de 2012. E, por outro lado, a receita foi compatível com aquilo que foi prevista. Eu arrecadei, não tive tempo suficiente para gastar toda aquela gama de recursos. Tem um monte de fatores que incidem aí, convênios, que vêm em final de ano, ou convênios que estão em andamento, que ainda não houve liberação, enfim. Entendeu? As aplicações da saúde não tem que ser gasto na saúde, olha, na educação e saúde. Lá, ó, e aplicações financeiras, prefeitura. Quando estou colocando prefeitura, estou jogando a saúde fora e a educação fora, porque não posso pôr ali. Ela está no cômodo das receitas da saúde. Não é específico. Não é específico. Não, a saúde é específica. Não consta daqui. O dinheiro que aplicou da saúde e o que aplicou da educação, elas estão naquele item ali, prefeitura, mas na conta bancária ela está lá na conta da saúde e está lá na conta da educação. De outra secretaria, ela pode ser gasta em qualquer lugar. Qualquer despesa. Não existe aplicação financeira de outra secretaria, de outras receitas, você quer dizer. Veja, as receitas de convênio, o recurso de aplicação dela fica para o convênio. A fonte de recurso que é nossa, que eu gasto onde eu quiser, é recurso do Tesouro. O ICM, dinheiro vem do ICM, tem uma conta. O dinheiro que rende nela, 25% do que vem, eu tenho que mandar para a saúde, para a educação, e 15% para a saúde. O dinheiro que entrou no bolo da fonte Tesouro, junto com outras receitas que é Tesouro, essa aplicação eu gasto aonde eu quiser. Ok? Aonde a prefeitura achar necessário. Mais alguém? Bem, então, por hora, me resta agradecer a presença de vocês e dizer que no nosso serviço também estamos à disposição, caso queiram nos procurar para qualquer outro motivo, que seja da nossa alçada, não é isso? Mas a gente nunca se negou, nunca se furtou a explicar ou dar informações que, porventura, o cidadão precise. Isso é um princípio que a gente tem que levar sempre em mente, porque é assim que vive a gestão pública, né? Ela vive de servir, e nós também. Por hora, eu convidaria o vereador Valdeci, é isso? Que vai fazer o encerramento dessa audiência do primeiro quadrimestre. A todos, muito obrigado e um bom dia. E um bom descanso, né? Obrigado, Vradir. Eu sou o vereador Valdeci de Jesus, faço parte da Comissão Finança da Câmara Municipal e gostaria registrar aqui a presença do vereador Ananias, John Lenny, e os assessores do Zaca, e também do Edivaldo, e todos os funcionários da Prefeitura, secretário de Saúde e o secretário de Finanças, o Estevão. Espero que as respostas foi aqui satisfatória para os munícipes de Hortolândia e que a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Hortolândia é o coração financeiro da nossa cidade. Parabéns e um bom dia a todos.